o tipo de carta que eu nunca expus versículo por versículo. Já trabalhei bastante ela com os jovens na época do pico da pandemia, mas eu nunca expus essa carta inteira, do começo ao fim. Só que eu acho que eu já trabalhei tantos versículos esparsos nela, que daqui a pouco eu vou ter trabalhado a carta toda. É 1 Pedro. Então vamos abrir aí rapidinho em 1 Pedro 2:2, porque eu quero trabalhar com os irmãos um versículo só, que está aí no capítulo 2, e é um versículo que fala a respeito da nossa relação com a palavra de Deus. Nós estamos num culto de estudo bíblico, uma reunião de estudo bíblico. Eu acho que faz sentido nós tratarmos desse assunto. Vocês estão conseguindo me ouvir bem sem microfone? Acho que faz sentido nós refletirmos sobre isso. Mas também nós vivemos dias em que a palavra de Deus não é levada a sério. A palavra de Deus não é valorizada. Tanto que você ouve uma pregação supostamente bíblica e de Bíblia não tem nada. São impressões, são insights, é autoajuda, é psicologia. E aqui em Pedro, na teologia de Pedro, em 1 Pedro, ele dá uma ênfase muito grande ao poder da palavra de Deus. Ele enfatiza muito isso, o que a palavra de Deus faz na gente, o que a palavra de Deus fez em nós, nos salvando, nos falando do Evangelho, das verdades a respeito do Evangelho. E no capítulo 2, no versículo 2, que é um texto conhecido até, ele aponta para nós qual deve ser a nossa relação com a palavra de Deus. Então eu vou ler aqui o texto, 1 Pedro 2, dos versículos 1 até o 2, só 2 versículos para a gente entender aí o contexto imediato. E aí os irmãos vão ter um versículo aqui, que nós vamos estudar hoje, que fala a respeito de qual deve ser a nossa postura para com a palavra de Deus. Tá? Olha o que o texto diz aí, 1 Pedro 2:1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Eu tenho tentado mudar alguns hábitos alimentares meus. Primeiro, por conta do problema de estômago que eu tenho. E segundo, porque a minha alimentação antes de casar era muito ruim. Na época do seminário, antes do seminário, eu não fui criado com uma cultura alimentar de vegetais, legumes, frutas. Tanto que tem algumas frutas que eu nem sei o gosto, até hoje ainda, legume. Tem coisa que eu não sei nem o nome. Na minha primeira semana de casado, os irmãos sabem, estava no meio da pandemia, eu casei na semana que a pandemia começou aqui em São Paulo, Dória fechou tudo. E eu estava muito preocupado em deixar a Isabela ir no mercado, não sabia o que era esse vírus, falei, ela vai no mercado, vai morrer na rua, sei lá, né? Então eu falei, eu vou no mercado. Fiquei 3 horas lá para descobrir o que era manjericão. Aqui, ficava olhando lá, olhava no Google, falava, o que é o manjericão? O que é um brócolis? Aí eu descobri que tem brócolis ninja, nem sabia que mistura, parei de coisa de filme, brócolis ninja, o que é isso? A banana prata, banana maçã, o que é isso? Tudo nanica, tudo banana, né? Enfim, então eu nunca fui dessa cultura. E por conta disso, a Isabela, minha esposa, pega bastante no meu pé, com razão, porque o meu paladar é muito infantil. Eu tenho um paladar muito infantilizado, acho que é essa expressão, né? Paladar infantil. Então, por exemplo, eu gosto de banana com leite condensado. Eu gosto de brócolis, couve-flor com catupiry, mussarela, né? Aquela coisa bem saudável, né? Então, meu paladar é muito infantilizado e realmente eu preciso mudar isso para algo mais saudável. Mas, quando a gente pensa na palavra de Deus como um alimento, eu acho que tem crentes, e eu acredito que seja a maioria dos crentes, que tem um paladar infantilizado para a palavra de Deus também. Me parece que os crentes de hoje, eles tratam a Bíblia como se fosse aquela refeição que você come por obrigação. Então você come o brócolis, você come a couve-flor, você come, como é que chama aquele da feijoada que vem, a couve-manteiga, né? Você come ali aquela couve-manteiga por obrigação, não porque você gosta. Então tem crentes que parece que têm um paladar infantilizado para as coisas de Deus, para as verdades de Deus. Eles não sentem prazer em se alimentar da palavra de Deus.
Fica aquela coisa um pouco intragável, fica aquela coisa por obrigação, aquela coisa que você quer comer logo para se ver livre daquilo. Só que o padrão que Pedro coloca para nós aqui é um padrão de um paladar responsável, espiritualmente falando. É um paladar que se agrada das coisas de Deus. É um paladar que tem prazer na palavra de Deus. É um paladar que vê na palavra de Deus uma picanha. É o paladar que vê na palavra de Deus uma comida que você quer comer o tempo todo, que você tem um desejo intenso. E ele compara, inclusive, a palavra de Deus aqui ao alimento, que é o leite que a gente vai ver aqui. Então, quando nós olhamos para isso, para o modo como Pedro expõe isso para nós, a gente deve avaliar qual é a nossa postura em relação à palavra de Deus. Como é o meu paladar espiritual? É um paladar infantilizado, que gosta de um pouquinho de palavra de Deus e um monte de guloseima aí? Ou é um paladar maduro, espiritualmente falando? É um paladar que valoriza a palavra de Deus. É um paladar que se importa em alimentar-se sempre da palavra de Deus, que busca isso. E olhando para esse texto aqui, nós percebemos duas relações do crente com a palavra de Deus. Duas relações. É um versículo curto, mas a gente percebe essas duas relações aí. A primeira relação que eu anotei aqui é a relação, aqui o texto deixa claro, que é uma relação de desejo intenso. O crente deseja intensamente a palavra de Deus. Um crente que não deseja intensamente a palavra de Deus tem alguma coisa errada com ele. Ele não tem amadurecido, ele tem alguma disfunção na sua vida espiritual, alguma coisa está errada ali. Porque o crente ele tem que querer, ele tem que desejar. Esse é o normal, é o saudável. O crente saudável é o crente que quer se alimentar da palavra de Deus. É o desejo intenso, a primeira relação do crente com a palavra de Deus. E a segunda relação é uma relação de crescimento. Então é uma relação de desejo intenso e uma relação de crescimento. O crente se alimenta da palavra de Deus não só porque é gostoso, mas o crente se alimenta da palavra de Deus porque a palavra de Deus faz o crente crescer. Então eu preciso ter essa relação com a palavra de Deus. Eu preciso desejá-la intensamente e eu preciso compreender que é por meio desse alimento espiritual que eu cresço espiritualmente. E Pedro apresenta isso para nós aqui. Então nós vamos ver essas duas realidades aí, essas duas relações do crente com a palavra de Deus. Uma relação de desejo intenso e uma relação de crescimento. Então só para a gente entender aqui por que esse versículo está colocado aqui, se os irmãos olharem os versículos anteriores, os irmãos vão ver que Pedro acabou de falar que nós temos uma nova natureza, que nós fomos gerados, regenerados, tivemos um novo nascimento, justamente por meio de uma palavra, da palavra de Deus. Olha só o que ele diz aí no versículo 22 do capítulo 1. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Ou seja, Pedro está falando, as verdades eternas, as verdades espirituais, a palavra de Deus que foi comunicada a vocês, encontrou morada no coração de vocês e deu a vocês uma nova natureza. Por meio de crer nessa palavra que foi evangelizada a vocês, que foi anunciada a vocês, agora vocês têm um novo coração. Vocês foram purificados, vocês foram regenerados. E diante disso, qual deve ser a atitude de vocês? Ele fala no versículo 1 que nós lemos. Vocês devem se despojar, ou seja, tirar de vocês algumas coisas. O quê? Ele fala maldade, dolo, hipocrisia, inveja, maledicência. Ou seja, agora eu tenho uma nova natureza. Tenho um novo coração agora. Me converti. Ouvi a verdade do Evangelho, as verdades eternas do Evangelho. E agora eu sou um novo ser. Ok, então agora eu tenho que viver de modo harmonioso com isso. Eu tenho que viver de modo alinhado com essa minha nova natureza. E essas atitudes aqui do versículo 1 não são compatíveis com essa nova realidade.
Não dá para um crente que tem um novo coração, uma nova mente, viver desse jeito aqui. Inclusive, se vocês olharem lá no capítulo 3, no versículo 3, vocês percebem aí que nós, antes da nossa conversão, pensávamos exatamente assim, com maldade, hipocrisia, inveja, mas agora é diferente. Agora nós não pensamos mais assim. É o capítulo 4, versículo 3, olha só. Vamos ler aqui desde o versículo 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com a paixão dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. O que Pedro está falando aqui é o seguinte, olha, vocês lá atrás, quando eram incrédulos, viviam assim. E agora, os colegas de vocês, as pessoas ao redor de vocês, que andavam com vocês nos botecos por aí, nas baladas por aí, eles não veem mais vocês lá. Por quê? Porque agora vocês são outras pessoas, vocês nasceram de novo, e eles estranham isso. Vocês viviam desse jeito. Agora vocês não estão mais nem aí para isso, vocês abandonaram isso. Por isso que ele fala no versículo 1 aí que nós estudamos, vocês têm que abandonar tudo isso, porque isso não é compatível com a nova natureza de vocês. Só que o crente, na sua santificação, não basta apenas eu tirar a roupa velha. Nós aprendemos com o apóstolo Paulo que além de tirar a roupa velha, eu preciso colocar a roupa nova. Eu tiro o vício e coloco a virtude. Aquele que mentia, não minta mais, antes fale a verdade. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe honestamente para sustentar seus irmãos, para socorrer seus irmãos. Então o processo de santificação é um processo de tirar e colocar. Eu tiro aquilo que não é compatível com a nova natureza e eu visto aquilo que é compatível com essa natureza. E o que é compatível com essa nova natureza? É o versículo que nós estamos estudando. O desejo intenso pela palavra de Deus, que nos leva ao crescimento. Então eu tiro tudo aquilo que não presta na minha vida, que é coisa da velha natureza, coisa do homem não convertido. Eu arranco isso e no lugar eu ponho o quê? Eu coloco a palavra de Deus. Por quê? Porque ela é viva e eficaz. Porque ela é viva e permanente. Ele mesmo fala isso daqui no versículo 22, né? 23. A palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então é por isso que Pedro está falando aqui da importância da palavra de Deus para a vida cristã. Eu acredito que nenhum crente em sã consciência vai negar a importância da Bíblia para a vida cristã. O que nos leva a ficar surpresos com a ausência de Bíblia nas igrejas. Os púlpitos não têm mais pregação bíblica, os estudos de jovens não têm mais estudo bíblico, não são nem estudos, é baladinha, é festa, é um monte de coisa ali. As reuniões normais, reuniões corriqueiras da igreja, não se fala mais de Bíblia. Então nós vivemos um tempo de incompatibilidade com o ensino bíblico. Se a Bíblia ocupa essa posição de primazia, como Pedro fala aqui, as igrejas deveriam estar repletas de Bíblia, de estudo bíblico, tempo de reflexão bíblica. Os crentes deveriam ter a Bíblia constantemente na sua vida, seja na reflexão pessoal, como a própria Bíblia fala, olha, pensa nisso dia e noite, medita nisso, rumina isso dia e noite, no tempo devocional, na importância de vir à igreja para ouvir pregações bíblicas, tudo isso, mas a gente não vê isso na vida dos crentes. Não é por acaso que nós vemos os crentes mais mais próximos, né, da velha vida ou de uma nova vida? Da velha vida. Os crentes de hoje são incrédulos com uma roupagem bonitinha, é isso. Um dos motivos, falta de Bíblia. Porque eu tenho que tirar aquilo que é ruim e colocar a palavra de Deus no lugar. E aquilo que ela produz na minha vida. Então vamos ver aí as duas relações que eu mencionei. A primeira relação, a relação de desejo intenso. O texto fala aí, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. A palavra que Pedro usa aí para
desejar ardentemente, essa tradução é muito boa, porque a ideia é de intensidade mesmo. É você desejar com todas as suas forças. É um desejo de necessidade. Sabe quando você está com muita sede, você precisa daquele copo d'água, sua garganta já está até seca, você já está falando, está saindo areia da sua boca. Esse desejo que você tem por água é o desejo aqui. É um desejo intenso, ardente, uma necessidade que você tem. E Pedro fala, vocês nasceram da palavra de Deus, então agora vocês devem desejar intensamente a palavra de Deus. E ele compara nós, ele nos compara a crianças recém-nascidas. Pedro é até redundante aqui, mas é uma redundância proposital, é uma redundância didática. Nas nossas traduções não ficou muito clara essa redundância de Pedro, mas ele fala crianças recém-nascidas, a gente poderia traduzir algo mais ou menos assim. Como chama um bebê que acabou de nascer? Um recém-nascido, mas tem algum outro nome, um sinônimo? Não, feto é quando está na barriga, né? Então, não sei, um recém-nascido que acabou de nascer. Pronto. É basicamente isso que Pedro está falando aqui. Olha, como um recém-nascido que acabou de nascer, vocês precisam do leite espiritual. O bebezinho, ele gosta de leite, do leite materno? Ele sente fome, desejo pelo leite materno? Quando o bebezinho está lá chorando tal, e a mãe vai amamentá-lo, qual é a cara do bebezinho? Já viram? O bebê com fome? Ele fica doido procurando leite. Cadê o leite? Cadê o leite? Né? É um desejo intenso, não é assim? Não é assim que o bebê faz? Até engraçado, né? Ele fica doidinho procurando leite, né? Porque é um desejo intenso. Ele come alguma outra coisa, o bebê? Não. Ele precisa do leite. Ele chora de fome. Ele quer aquele leite. Ele sabe que aquele leite é importante para ele. É uma necessidade que ele tem. Pedro fala que nós, os crentes, temos que ser os bebezinhos pela palavra de Deus. A hora que a palavra de Deus vai ser apresentada, qual deve ser a nossa reação? Eu quero a palavra de Deus, eu quero ouvir, eu quero estar perto dela. Os crentes são assim hoje em dia? Agora, vamos fazer aí o meia-culpa, né? Nós, sejam honestos, não precisa me responder. Nós somos assim o tempo todo com a palavra de Deus? A gente tem esse desejo intenso o tempo todo? Fala, nossa, que vontade de estudar a Bíblia agora, né? Nossa, que desejo! Nossa, como eu estou hoje a fim de acordar às 8 da manhã para ir para a igreja nesse dia chuvoso, frio aqui, para ouvir o pastor Marcos falar sobre Atos, o pastor Nicolas falar sobre Reis. Nossa, como eu estou animado para isso! É sempre assim? A gente sabe que não é. Agora, isso deve ser o normal da vida do crente? Não. Isso nunca é o padrão. O padrão é o desejo intenso. A palavra de Deus está sendo pregada, eu quero estar lá. Eu quero ouvir. Eu quero estar sempre em contato com a palavra de Deus. Isso é o normal do crente, é o crente saudável. Um bebê que não quer mamar, ele está saudável? A mãe dispõe o leite lá para o bebê e o bebê não quer comer. Até mesmo um adulto, pensa um adulto quando deixa de comer, ele está saudável? Para eu saber que eu estou doente mesmo, o primeiro sintoma é eu perder a fome. Se eu não perdi a fome, está tudo bem, vou sobreviver. Se eu perdi a fome, aí eu já fico preocupado já. Aí eu começo a ficar meio pensando em ir no médico. Acho que está na hora de eu ir no PS. O bebezinho que não come, ele não está saudável. O crente ele tem que ter esse desejo intenso, como uma criança recém-nascida. E Pedro compara a palavra de Deus ao genuíno leite espiritual. Essa expressãozinha que Pedro usa é muito interessante. Ele fala de genuíno leite espiritual. Leite espiritual, aqui, a palavra leite é uma metáfora para falar de algo que alimenta. Está falando aqui de recém-nascidos, o que o recém-nascido come é leite, né? Ele toma isso daí. Então é uma metáfora, uma ilustração, uma comparação sobre a palavra de Deus, né? Algo que alimenta. E ele fala sobre leite espiritual. Só que essa palavrinha aí, leite espiritual, ela pode ser traduzida desse jeito. Uma palavrinha, um leite espiritual, ou seja, algo que diz respeito às verdades espirituais, algo que vem de Deus. Um leite espiritual, um alimento espiritual. Só que essa palavrinha também pode significar o genuíno leite da palavra.
pode ser da palavra. E aí Pedro estaria fazendo um joguinho de palavras com o que ele acabou de falar acima. Ele falou sobre a palavra que nos gerou. E ele fala, vocês devem desejar ardentemente o leite genuíno da palavra. O leite que está relacionado à palavra, às coisas de Deus, às verdades espirituais. Então essa expressãozinha aí, genuíno leite espiritual, mostra para nós que Pedro tem em mente as verdades a respeito do Evangelho, as verdades da palavra de Deus, as verdades espirituais, aquilo que é da palavra de Deus. E genuíno aí significa algo que é sem mistura, algo que é puro, algo que não é adulterado. A gente está muito habituado a ver, por exemplo, combustível adulterado. O que é um combustível adulterado? Você tem lá uma porcentagem certa que você tem que ter gasolina, álcool, tudo mais. Um combustível adulterado é o quê? Essas porcentagens estão erradas. Então, para o cara ter um custo mais baixo e vender ao mesmo preço, ele coloca mais do que ele deve, ele adultera a gasolina, coloca outros componentes ali na gasolina. E aqui Pedro fala para nós que a palavra de Deus é um leite sem adulteração. É um leite puro, genuíno, que não tem nada misturado. É 100% leite. Não tem conservante, não tem agrotóxico, não tem droga, não tem nada. Não tem nada misturado ali. É o leite puro. É o leite sem nenhuma mistura, sem nenhuma adulteração. E é isso que o bebezinho precisa, não é? O bebezinho precisa do leite puro. Se você mistura outras coisas no leite, aquilo faz mal para o bebê. O bebê precisa de um leite puro. Agora, nós vivemos dias em que o leite que é entregue nos púlpitos não é um leite puro. É um leite misturado. Esse é o grande problema também do contexto evangélico dos crentes, que estão em igrejas que não recebem o leite puro. Recebem o leite misturado. Recebem aí... Opa! Foi. Falou de coisa adulterada aí, leite adulterado. Falou de igreja evangélica, tem gente que já ficou bravo já. Mas hoje no contexto evangélico a gente vê um monte de adulteração. Você vê um monte de invenções. Você mistura psicologia com Bíblia. Você mistura coach com Bíblia. Você mistura misticismo com Bíblia, umbanda com Bíblia. Tudo com Bíblia. Isso alimenta? Isso vai dar energia para o bebezinho? Isso vai fazer o bebezinho crescer e saudável? Não. O que vai acontecer com ele? Aos poucos, ele vai morrer. Vai faltar nutriente, vai faltar vitamina. Então, nós temos acesso a uma palavra que é pura, ela é cristalina. Ela tem todas as vitaminas, nutrientes, tudo que a gente precisa para, como bebezinhos recém-nascidos, nós crescermos espiritualmente saudáveis. Agora, se eu misturo algo, aí já era. Aí eu não tenho esse crescimento saudável aqui. Quando nós pensamos, então, nesse desejo intenso que o crente tem pela palavra de Deus, a gente pode pensar em algumas aplicações práticas disso. Em primeiro lugar, Pedro dá uma ordem para nós. Ele fala, vocês devem desejar. Desejem. É possível que nós, como crentes, como pessoas normais, crentes e incrédulos, vamos pensar assim primeiro. Uma pessoa normal, ela consegue mudar os seus desejos, as suas vontades, as suas percepções, as suas inclinações? É possível isso acontecer? Por exemplo, quando eu era pequeno, eu não gostava de café. Nenhuma criança gosta de café, né? Mas conforme eu fui ficando mais velho, eu vi que o café não era só uma coisa gostosa, era uma coisa necessária. Eu precisava ficar acordado, especialmente depois do almoço no trabalho. E aí eu comecei a tomar café. E com o tempo, eu passei a gostar de café, ou seja, eu mudei o meu gosto, não é? Mudei a minha percepção sobre aquilo. Do mesmo jeito, eu não gostava, por exemplo, de coco ralado, eu não gostava. E aí eu comecei a comer bolo Prestígio, de novo, meu paladar muito refinado, né? E eu comecei a gostar de coco ralado. Eu comecei a comer tapioca, fui apresentado para outras coisas, né? Tapioca de leite condensado com coco, e o meu paladar foi mudando. Leite condensado com coco, notem. Tem que ter o leite condensado no meio, né? Mas eu não gosto de água de coco ainda.
Água de coco para mim não tem nada a ver. Só o coco ralado mesmo, com bastante chocolate aí dá certo. Mas coco não rola não. Mas a gente muda o nosso paladar com o tempo. A gente muda os nossos sentimentos. A gente muda as nossas percepções. A gente muda os nossos sentimentos em relação a algumas coisas conforme a vida vai passando. A gente vai amadurecendo, a gente vai mudando. E quando a gente precisa mudar alguma coisa por conta da nossa saúde, por exemplo, aquilo se torna normal, a gente passa a gostar daquilo. A gente desgosta de algumas coisas, gosta de outras. Então nós não podemos ter a impressão de que, eu não gosto disso, não tem como eu gostar e eu vou morrer desse jeito. Não. Pedro dá uma ordem aqui. Ele fala, é natural que os crentes gostem da palavra de Deus, que eles desejem intensamente a palavra de Deus. E vocês devem cultivar isso. Vocês devem desejar a palavra de Deus. Se eu olho para a minha vida e eu vejo que eu não desejo a palavra de Deus, eu não vou ser um conformista, falar, poxa vida, eu não gosto. Tipo rúcula, não gosto, simplesmente não gosto. Não vou comer. Vou colocar ali um azeitezinho, sal, alguma coisa para melhorar, mas nunca vou gostar. Não, isso não é normal para o crente. Eu não tenho prazer no meu tempo devocional, eu não tenho prazer em ouvir um estudo bíblico, eu não tenho prazer em ouvir um sermão. Nossa, 1 hora de pregação na igreja para mim é um martírio, eu não vejo a hora de ir embora. Tem alguma coisa de errado. A gente tem que cultivar isso, cultivar o desejo, a apreciação, o gosto por esse tipo de coisa, para que o nosso paladar espiritual amadureça também. Como Pedro fala aqui, abandone aquilo que é mal e coloque a palavra de Deus no lugar. Isso é possível porque os crentes do passado tinham esse desejo intenso pela palavra de Deus, essa apreciação. Olha o que diz o Salmo 119. O Salmo 119 é o salmo áureo da palavra de Deus. Se você quer ter um gosto refinado pela palavra de Deus, o seu ponto de partida é o Salmo 119. Ele não é só o maior salmo da Bíblia, como também é o salmo que trata da própria Bíblia. É um salmo que fala das verdades da palavra de Deus. Como a palavra de Deus é preciosa, como ela restaura a alma, como ela cura, como ela nos protege, como ela nos dá sabedoria. E olha só o versículo 103 o que diz. Salmo 119, 103. Olha só o que diz. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Se a gente fosse fazer uma paráfrase, se eu fosse fazer uma paráfrase, eu faria assim, ó. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o leite condensado à minha boca. Os irmãos já viram que eu gosto de leite condensado, doce de leite, eu sou mineiro. Deveria ser, né? Sou paulista, mas deveria ter nascido em Minas. Mas por quê? Porque o mel é a coisa mais doce que existia naqueles dias ali. O mel era uma coisa que você se lambuzava de comer. Era o que existia de mais delicioso ali, dos manjares doces ali que tinha, era o mel. E o salmista fala aqui, a tua palavra é como mel para mim. Eu me delicio nela. Como eu sinto prazer na tua palavra. E nós experimentamos isso muitas vezes na nossa vida. Devemos experimentar isso. O prazer de nós encontrarmos consolo na palavra de Deus quando precisamos de consolo. Estamos tristes, abatidos. Eu vejo aqui uma palavra que me consola sobre a soberania de Deus, sobre o cuidado de Deus, sobre a luta contra a ansiedade. Eu vejo isso, eu vejo as verdades da palavra de Deus e aquilo me dá alívio. É como um mel na boca. Nossa, como isso é prazeroso, como isso me traz alívio, como isso é bom, como isso me refrigera a alma. Quando eu preciso de encorajamento, estou me sentindo fraco, muitos desafios, muitas pressões, na luta contra o pecado, no testemunho, muita coisa. Eu olho para a palavra de Deus e eu me sinto encorajado. É doce aquilo na minha boca. E o salmista fala, isso é doce. Então isso pode ser doce para nós também. O que nós temos que fazer é cultivar isso. Nós não podemos olhar a palavra de Deus apenas como a ferramenta de trabalho do pastor. Pedro fala, todos vocês que são crentes devem desejar ardentemente a palavra de Deus. É o leite espiritual para o bebezinho, é o leite para o bebezinho. É o que faz ele crescer, é o que ele gosta e é o que é bom. E o salmista mostra isso para nós aqui. Isso muda a nossa atitude, como eu disse, quando nós vamos para a igreja. Poxa, eu estou indo a um culto onde eu vou ouvir a palavra de Deus. Deixa eu me preparar para isso desde agora. Deixa eu cultivar já na minha mente o interesse pela palavra de Deus.
Porque, queridos, hoje em dia, com o entretenimento na ponta dos dedos, quando é exigido de mim um pouquinho mais de esforço mental para entender um texto, eu logo já abandono a pregação, vou para o celular, vejo atualização no Instagram, no Facebook, as notificações do WhatsApp, vejo quanto que foi o jogo, já tem uns mais cara de pau que às vezes vem até com fone de ouvido para a igreja e fica ouvindo um fonezinho de ouvido discreto ali. Você desligou. Mas não, a postura do crente não é assim. A palavra de Deus está sendo pregada. O meu desejo é intenso, eu vou me ajeitar no banco, vou me sentar numa posição de prestar atenção. Eu vou me desconectar de tudo, colocar o celular no modo avião, vou desligar o celular, não vou conversar com ninguém agora, eu estou concentrado aqui. Por quê? Porque eu quero. É o bebezinho, ele está louco pelo leite espiritual, ele está lá desejando ardentemente. Isso muda o modo como eu vejo minhas devocionais. Poxa, tem que fazer devocional agora, podia estar vendo Netflix ali, podia estar vendo ali meu jogo agora, podia estar vendo um seriado, mas tem que fazer devocional, né? Tem que bater cartão. Não, o crente não olha para a palavra de Deus desse jeito. Então a gente tem que mudar a nossa visão da palavra de Deus para que a gente se enquadre aqui no padrão saudável do crente. O crente saudável, ele é assim, ele deseja intensamente a palavra de Deus. Essa é a primeira relação do crente com a palavra de Deus, o desejo intenso. E o texto continua para a nossa segunda relação, que é uma relação decorrente disso, natural, é uma relação de crescimento. O bebezinho toma o leite e ele cresce fortinho, ele cresce robusto, ele cresce aquele bebê gordinho, bonitinho, cheio de dobrinha, tá? Que vira um bebezinho modelo da Pampers, né? Por quê? Porque ele toma o leitinho, ele cresce. E o crente é assim também. O crente, ele se alimenta porque ele gosta, ele tem desejo, ele sabe que ele precisa daquilo, é uma necessidade que ele tem, e com isso, ele cresce. A primeira relação é uma relação de desejo. A segunda relação é uma relação de crescimento. Olha como o texto termina aí. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Crescimento para salvação não significa, por favor, não entendam isso, não significa que Pedro está falando aqui que eu preciso ter contato com a Bíblia para talvez eu ser salvo. Ou seja, quanto mais contato eu tenho com a Bíblia, mais salvo eu sou. Se eu ficar 3 dias sem fazer devocional, aí eu perco a salvação. Porque eu não cresci para a salvação. Não é isso que Pedro está falando aqui. Pedro não está falando aqui sobre o nosso contato com a Bíblia como um critério para nós adquirirmos a salvação. Isso seria salvação por obras. Não tem nada a ver. Pedro não está falando isso aqui. É que a linguagem pode nos dar essa ideia. Mas crescimento para a salvação, que ele fala, para que vos seja dado crescimento para a salvação, é até interessante que ele fala para que vos seja dado. É uma coisa que parece que vem de fora para dentro. Não é algo que vem de nós, não é um esforço pessoal. É algo que nos é dado, algo que nos é entregue. Esse crescimento vem sobre nós, pelo contato com a palavra de Deus. Esse crescimento para a salvação, nós poderíamos traduzir assim: para que por ele vos seja dado o crescimento com respeito à salvação. Pode ser uma tradução aqui, ou seja, para Pedro, a salvação não é uma coisa que acontece só no passado. Na verdade, na teologia de Pedro, de 1 Pedro, salvação é uma coisa que está relacionada ao futuro. Nós sabemos que nós fomos salvos do passado, no passado, no sentido de que nós somos libertos da culpa do pecado. Isso aconteceu quando nós nos convertemos. Quando nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador, nós somos libertos da culpa do pecado. Essa é a salvação que aconteceu na nossa vida do passado. Mas para Pedro, salvação é um combo completo. Não é só a salvação da culpa do pecado, é a salvação futura de tudo que diz respeito ao pecado. Tanto que, se vocês olharem aí, o capítulo 1 de 1 Pedro, se vocês olharem aí, o versículo... cadê aqui? Deixa eu ver... O versículo 5... Vocês verão essa realidade aí. Pedro enfatiza isso várias vezes ao longo da sua carta, mas olha o que ele diz aí no capítulo 1, versículo 5. Ele fala aqui:
Melhor, vamos ler desde o versículo 3, olha só. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ou seja, para Pedro, salvação não é apenas algo do passado, que aconteceu na nossa vida. Para Pedro existe uma realidade futura. E nós sabemos que a Bíblia ensina isso mesmo. No futuro nós vamos ser livres da presença do pecado, nós não vamos ter a natureza pecaminosa mais em nós, não vamos ter sofrimento, não vamos ter dor, não vamos ter choro, vamos morar no novo céu e nova terra, ao lado de Deus, ao lado de Cristo. Nós sabemos disso. Então Pedro aqui está pensando em salvação nesse sentido futuro. Ele fala, olha, hoje nós estamos aqui. E nós estamos aguardando essa salvação completa no futuro. Nós já temos essa salvação garantida. Nós temos essa viva esperança. Nós temos isso prometido para nós e garantido para nós. Mas enquanto estamos aqui, nós não podemos ser acomodados. Nós temos que, enquanto esperamos aquela salvação chegar, na volta de Jesus, nós temos que caminhar e crescer. Nós temos que desenvolver a nossa salvação. Até uma linguagem de Paulo, né? Paulo fala, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. De novo, não é que nós estamos batalhando pela nossa salvação. É pentecostal que pensa assim, né? Estou lutando pela salvação. É muito curioso ver que alguns jovens que eu converso, não da nossa igreja, graças a Deus, eles crianças até, têm muito claro em mente que a salvação é uma coisa conquistada pelas obras. Às vezes eu falo assim, olha, a salvação é pela fé. A criança fala, não, aí é fácil. Eu tenho que fazer minha parte também. Eu tenho que fazer o meu lado aí. Eu tenho que obedecer a Deus, senão eu não sou salvo. A teologia bíblica não ensina isso. Pedro não está ensinando isso. Paulo não ensina isso. O que é desenvolver a salvação? Paulo fala isso. O que é aqui crescer na salvação? É eu crescer no conhecimento a respeito da salvação, das coisas de Deus, e eu, dia após dia, ir caminhando, ir crescendo para aquele alvo. Há um alvo lá na frente. Há um objetivo lá. Eu vou chegar até lá. Pensem assim, uma ilustração, um paralelo. É como um túnel. Eu estou na boca do túnel. E lá na outra ponta do túnel tem uma luz muito forte. Eu estou vendo aquela luz. E essa luz ilumina o túnel inteiro. Eu estou me vendo, eu estou vendo tudo do túnel. Só que a luz está lá na frente, eu estou lá na ponta. Só tem um caminho para frente. E eu vou andando. Só que conforme eu vou andando, eu vou chegando mais perto da luz. E conforme eu vou chegando mais perto da luz, como eu vejo as coisas ao meu redor? Mais vivas. Olha, eu estou ali atrás, estava um pouco embaçado, mas agora eu estou conseguindo ver isso. Olha, eu consegui ver esse detalhe, a luz vai ficando mais forte. Nós estamos aguardando essa salvação lá do futuro, quando Jesus voltar, essa salvação completa. Mas agora, na minha santificação pessoal, eu já estou caminhando. E conforme eu vou caminhando, eu vou chegando mais perto dessa luz, eu vou vendo as verdades da salvação com maior cor, com maior vivacidade, com maiores detalhes. Vou vendo em Full HD o negócio, progredindo, né? Você vai vendo TV de tubo, depois TV LCD, depois TV LED, projetor 4K, vai mudando, né, o negócio. Eu vou vendo em detalhes a coisa agora. Eu estou crescendo na salvação. As verdades do Evangelho, para mim, eu reaceitei o Evangelho lá atrás, eu já sou crente, mas agora, olha só que interessante, isso tem uma cor diferente para mim agora. Eu entendi lá atrás já, mas agora eu entendo mais, eu entendo com maior profundidade, eu entendo com uma gama de cores maior, eu entendo com maior riqueza, com maiores detalhes, eu estou crescendo na salvação. No que diz respeito às coisas da salvação, eu estou crescendo, eu estou desenvolvendo a minha salvação, eu estou frutificando na minha vida, eu dou frutos de salvação. Antes, quando eu me converti, eu tinha um palavreado estranho, eu abandonei esse palavreado. Ótimo, mas agora conforme eu vou crescendo, o meu palavreado vai mudando também. Eu vou crescendo nisso. O amor pelos meus irmãos vai crescendo, a minha preocupação com os meus irmãos, meu interesse pela palavra de Deus, tudo isso vai crescendo, vai ganhando cor, vai ganhando expressões mais intensas. Então, Pedro condena o crente que se contenta com o raso. Eu já fui salvo lá atrás, então agora está tranquilo, eu vou esperar aqui,
de boa. Esperei aqui, já criei no evangelho lá atrás. Só esperar Jesus voltar agora, não vou estudar a Bíblia, não vou me preocupar em crescer, porque isso é suficiente. Para Pedro, isso não é o normal. O normal é você crescer. Olha só como ele termina a carta, lá em 2 Pedro. 2 Pedro 3,18. Olha o que ele diz. 2 Pedro 3,17, olha só. O 17 e o 18. 2 Pedro 3, olha só. Vós, pois, amados irmãos, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É isso. É isso que Pedro está falando aqui. Olha, nós temos que crescer no conhecimento das coisas de Deus. Eu tenho que saber hoje mais do que eu sabia ontem. E tenho que saber amanhã mais do que eu sei hoje. E eu vou crescendo, eu vou me interessando. A Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento. Você pode passar a vida toda, se converter jovem, passar a vida toda lendo, estudando, e sempre a Bíblia vai ser um arsenal infinito de riqueza. Sempre vai ter algo mais para você aprender, sempre vai ter algo mais para você se interessar, sempre vai ter algo que você vai, depois de ler a Bíblia 1000 vezes, você vai olhar e falar, nossa, como eu nunca tinha visto isso aqui. Nossa, eu não tinha percebido isso, olha que legal. Eu vou crescendo, as aplicações da palavra de Deus vão se tornando mais vívidas. Olha, agora eu lembrei daquilo que eu li um tempo atrás, eu vou aplicar isso na minha vida aqui agora, encaixa certinho. Olha, eu entendo agora melhor aquela realidade que antes era um pouco nublada, agora isso clareou para mim. Eu estou crescendo para a salvação, eu estou caminhando nesse túnel, indo para a salvação, e agora eu estou crescendo nisso, eu estou crescendo na salvação, eu estou tendo mais conhecimento, experimentando isso de modo mais intenso, de modo mais colorido, de modo mais vibrante. É isso que Pedro quer aqui dos crentes, né? E é muito triste ver no trabalho pastoral, a gente lida com aconselhamento, os irmãos também aconselham os outros crentes. É muito triste ver que tem muito crente, que fala assim, poxa pastor, eu não consigo vencer aquele pecado, isso me deixa triste. Poxa, pastor, eu passei por uma situação que me deixou muito abatido e eu não estou conseguindo mudar, não estou conseguindo sair dessa situação. Poxa, pastor, meu interesse pelas coisas de Deus não está indo para frente. Parece que tudo é pesado e difícil para mim. Parece que eu estou sempre morno com Deus. Parece que a minha oração não passa do teto. Eu não tenho interesse nenhum. Ora, essa pessoa não tem crescido na salvação. Ela estagnou, ela parou. Ela não vai experimentar essas realidades em maior profundidade da esperança, do prazer em Deus, da alegria, do consolo que o Espírito Santo dá. Ela não vai experimentar isso se ela não crescer na salvação, se ela não crescer na fé. Ela não vai experimentar isso se ela não tiver contato com a palavra de Deus. Como que Deus consola? Deixa eu ver. Deus consola por meio do seu Espírito, Deus consola por meio da sua palavra, Deus consola por meio dos irmãos. Ok. Agora eu vou aprender isso e vou ver isso na minha vida, vou aplicar isso na minha vida. E eu vou crescer então. O conhecimento que vem para cá, eu vejo ele frutificando na minha vida. Tem muito crente aqui, muitos crentes não comem a Bíblia corretamente, não se alimentam da Bíblia. Tem um paladar infantilizado, um paladar que vê a Bíblia como um peso, como um fardo, como uma obrigação. Essas pessoas têm o conhecimento bíblico muito pequeno. Elas não crescem na salvação. São anões soteriológicos. Né? São pessoas baixinhas na salvação. Elas não crescem, elas não se desenvolvem, elas não vão para frente. O crente não pode se contentar com isso. Para nós termos intimidade com Deus, proximidade com Deus, nós precisamos crescer no conhecimento das coisas de Deus. É isso que Pedro está falando aqui para nós. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Duas relações do crente com a palavra de Deus: desejo intenso e crescimento. Cabe a nós agora olhar para a nossa vida e perceber se nós temos isso. Se nós temos um quadro saudável de vida espiritual, se nós somos bebezinhos recém-nascidos que desejam o leite, que gostam do leite, que querem o leite
e que com isso crescem de acordo com o alvo de Deus para nós. É uma avaliação que a gente deve fazer e que muda tudo ao nosso redor. O modo como a gente vê a igreja, o modo como a gente vê o culto, o modo como a gente vê a Bíblia, nosso tempo devocional, nossa leitura pessoal, os outros livros que nós lemos, as outras coisas que nós priorizamos na nossa agenda, tudo isso passa por essa prioridade do crente. O desejo intenso e o crescimento que vem pela palavra de Deus. Amém? Vamos orar então para terminar? Santo Deus, nós agradecemos pela sua palavra que está disponível a nós. Agradecemos porque ela está acessível, ao nosso alcance. E se nós não nos alimentamos mais dela, é por culpa nossa, é por falha nossa. É porque nós temos um paladar infantil e nós preferimos as outras coisas que nos são oferecidas do que a sua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, que o Senhor amadureça o nosso paladar, de modo que nós desejemos intensamente a sua palavra, que nós compreendamos que precisamos dela. Assim como um bebezinho precisa do leite e sabe que precisa do leite materno. Que nós desejemos esse leite espiritual intensamente, o leite genuíno da tua palavra, sem nenhuma mistura, sem nenhuma adulteração, mas o leite puro. Que nós também, Pai, vejamos crescimento na nossa vida, não por nosso próprio mérito, mas pela obra do Teu Espírito em nós, e que vem por meio do conhecimento progressivo, que cresce dia após dia, o conhecimento que nós temos da Tua Palavra. Que isso molde a nossa relação pessoal com a Escritura, que nós estejamos mais próximos da Bíblia, que nós meditemos mais nas verdades a respeito do Senhor, que nós tenhamos o tempo de pregação, de culto, de estudo bíblico em prioridade na nossa agenda, que nós não deixemos isso de lado apenas como um alimento que precisamos comer por obrigação, mas que nós desejemos isso e que assim nós cresçamos espiritualmente saudáveis. Esse é o nosso desejo, Pai. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém.